Perturbações espirituais, capítulo 3, atendimento de emergência. O paciente foi conduzido ao lar pelos amigos que o trouxeram à reunião em busca de socorro especializado. Antes, porém, da saída, foram orientados pelo presidente que recomendassem ao enfermo retornar à instituição, a fim de receber esclarecimentos sobre a sua problemática. Contudo, num estado de lucidez que o capacitasse a entender a ocorrência perturbadora de caráter obsessivo. Foi então que os amigos narraram não haver sido aquele um episódio único, senão que se apresentara mais grave do que nas vezes anteriores, atingindo o relacionamento familiar e social que se deteriorava cada dia mais. Comprometeram-se a cooperar com o amigo, interferindo no seu comportamento e vindo também eles a fim de mais entenderem as propostas do Espiritismo. Mais tarde, aproximadamente 1h da madrugada seguinte, quando todos os labores da sociedade haviam sido atendidos como de hábito, nosso mentor convidou-nos a visitar o indigitado espírito que se encontrava em recinto próprio, onde se realizavam as atividades mediúnicas de socorro desobsessivo. Impossibilitado de evadir-se do local e de dar vazão aos sentimentos agressivos, mantendo a linguagem imprópria e agressiva, Dr. Bezerra solicitou ao irmão Elvídio permissão para um atendimento especial ao enfermo espiritual, no que foi prontamente aceito. Vociferando em estado de quase loucura, cuja conduta percebemos que se tratava de um hipnotizado por inclemente dominador de consciências no mais além, nosso Germano aplicou-lhe energias vigorosas, a fim de que se acalmasse, lentamente o aquietando para que fosse possível um diálogo proveitoso. Diminuída a incidência hipnótica do agente dominador, o enfermo espiritual pareceu recuperar a razão, sem mudar a atitude mental odienta. Bem sabemos, querido irmão, dirigiu-lhe a palavra o nosso amado Dr. Bezerra, que você se encontra em grandes sofrimentos que o desvairam, induzindo-o a comportamentos injustificáveis, quais, entre outros, utilizar-se do invigilante amigo que trouxe até aqui com a expressa finalidade de provocar pânico e desconforto na reunião. Identificamos o caro amigo na sua condição de membro ativo da organização anticristã, que ora se esforça por gerar distúrbios entre os novos discípulos de Jesus afeiçoados à revelação espírita. Não nos surpreendeu, portanto, a sua intromissão na reunião, porque sabemos de como a organização maléfica vem atacando os servidores do bem, que resvalam nos compromissos, deixando-se atrair pelas frivolidades e disputas inúteis por cargos e projeções enganosas, dividindo-os em grupelhos que se antagonizam. Acreditamos que os seus chefes estão informados de que nos encontramos, os que amamos Jesus, apostos para o serviço de preservação dos valores doutrinários e comportamentais na sua seara, embora reconhecendo as próprias imperfeições. Não foi coincidência o que ocorreu na reunião em que o irmão amigo se adentrou com balbúrdia e desacato. O ato faz parte de um programa muito bem elaborado para desarticular o movimento que cresce e ampara os filhos do Calvário. Nada obstante, o Senhor que vela por todos nós estabeleceu critérios de defesa em benefício daqueles que lhe são fiéis, e foi possível impedir que se concretizassem os seus planos nefastos.
visitante desencarnado mantinha-se silencioso, embora a expressão facial demonstrasse a revolta que exalava e o rancor que se sentia possuído. Impossibilitado de sopitar por mais tempo a revolta que o asfixiava, bradou um pouco agitado. É covardia o ato de aprisionar-me, de deter-me no intento que me trouxe aqui sob ordens superiores daqueles que governam muitas mentes e se preparam para o grande enfrentamento. Veremos quem será o vencedor, se os hipócritas membros da aberrante farsa espírita ou aqueles veneráveis mantenedores da fé viva herdada do passado histórico que nada pode destruir. Dr. Bezerra, ao demonstrar sincera compaixão pelo atormentado, redarguiu com ternura e bondade. Os diretores espirituais da casa agredida não se comportaram de maneira covarde, porquanto foram vítimas de maneira indigna, como foram surpreendidos pelo caro amigo, que invadiu as fronteiras da instituição. Utilizou-se de um pobre desequilibrado para intimidar a multidão, assustá-la e deixar a impressão de que a mensagem que aqui se vivencia é geradora de loucura, como se apregoava no passado. Os servidores de Jesus Cristo não operam a sós, sempre assistido por aqueles que lhes é o modelo superior e ao qual se oferecem em regime de totalidade. O amigo é que teve o atrevimento de permitir-se o escândalo, sendo, portanto, impedido de executá-lo em totalidade conforme o havia planejado. Mas o nosso objetivo não é a discussão inútil, o jogo de sofismas hábeis e postergadores da verdade. É sim atender às suas dores e confortá-lo, resgatá-lo na situação vergonhosa que se encontra para a liberdade que o Evangelho concede aos seus seguidores, conforme a promessa do Senhor de que na busca dessa verdade se encontra a legítima libertação. Mas eu não necessito de sua ajuda, nem a desejo. Sou livre e permito-me participar das hostes em que me encontro por vontade própria. Engana-se, meu amigo, retrucou o mentor. Você, como outros membros da sombria organização, foram arrebatados no túmulo que enfrentaram com muitos problemas, conduzidos da terra e submetidos aos métodos de lavagem cerebral e de dominação de cruéis verdugos da humanidade em regiões degradantes da erraticidade inferior, onde desafortunados antigos edificaram o seu reino de terror. Utilizam-se de métodos infames, submetem-nos à hipnose ultrajante para roubar-lhes a vontade, mediante a qual lhes anulam o discernimento e tornam-nos verdadeiros sonâmbulos sob comando hediondo. Não concordo com as informações, porque tenho lucidez para fazer aquilo que me parece melhor e a cuja tarefa me entrego com alegria, como desforçar-me dos males que foram impostos pelos traidores do verdadeiro Evangelho. Lamentamos informá-lo, frisou o doce médico, que as suas não são reflexões próprias, senão o reflexo das ideias que lhe foram impostas. Nosso maior anelo, porém, é auxiliá-lo na conquista da harmonia interior e da paz, porque o mal nunca pode ser instrumento de saúde ou de bem-estar. O irmão encontra-se vencido pelas energias deletérias dos seus manipuladores, qual ocorre com outros em estado agônico semelhante. Desconhecedores da paz interna, acostumaram-se às sensações fortes do ódio e às emoções desnaturadas da amargura, envenenando-se com os tóxicos emitidos pela própria mente em desalinho.
Veja o estado deplorável em que se encontra, suas vestes, sua aparência, seu desequilíbrio emocional, e logo constatará que não passa de um autômato comandado à distância. Jesus o aguarda a fim de proporcionar-lhe a consciência de si, a opção lúcida para a vida plena. Não insista, revidou o exaltado, nessa argumentação estúpida, porque mais me assula a animosidade. Tanto detesto o seu Jesus quanto a sua imposição, e sou obrigado a ouvi-lo sob sua dominação. Submetido estou agora, porque a minha vontade não é respeitada, sendo obrigado a escutar-lhe as alegações estúpidas. Posso imaginar os seus sofrimentos, interrompeu-lhe o psicoterapeuta espiritual, para que se compraza em situação de tal natureza. Em respeito, portanto, à lei de escolha e de liberdade de consciência que vige no universo, concordo que o amigo possa partir sem qualquer impedimento de nossa parte. Após um átimo em que ambos ficaram em silêncio e se experimentava a psicosfera ambiental e o reflexo das silenciosas súplicas ao Senhor que todos fazíamos em benefício do irmão enfermo, nosso mentor concluiu: Permita-nos, então, orar com você. Não, detesto a prece e não tenho nenhum compromisso nem com você, menos com ela. Mas serei eu a fazê-la e não o amigo. Somente lhe solicito ouvi-la. Não posso. A prece faz-me muito mal, porque me reconduz à situação que não desejo reviver. Essas situações referidas são as que antecederam a sua adesão compulsória ao comportamento atual, no qual foi necessário esquecer o passado de graves erros, mas também de momentos de amor e de esperança. Não necessito de um ou de outro. Agasalho no coração a certeza da vitória sobre os inimigos e, portanto, a compensação que virá. Todavia, passado o momento eufórico do aparente êxito, qual a meta do viver? Já não tendo aqueles a quem chama inimigos a combater, quais motivações experimentará para continuar as lutas? Isso não importa, pensarei depois. Agora é o seu momento, apenas um momento lhe peço. O espírito começou a chorar de desespero, porque o diálogo, embora rápido, de alguma forma despertou-lhe impressões adormecidas no inconsciente que o levaram às lágrimas. Nesse momento, o Dr. Bezerra exorou a proteção de Jesus em favor do indigitado, emocionando-nos com a rogativa ungida de compreensão, piedade e espírito de misericórdia em seu benefício. Enquanto orava, uma suave claridade desceu sobre todos nós e uma onda de perfume proporcionou-nos emoções espirituais de alto teor. As últimas palavras do benfeitor selavam a rogativa com um apelo de compaixão. Sois o amor não amado, que o mundo não considerou, embora fosseis a luz do mundo e a porta de salvação. Assim, apiedai-vos do irmão que enlouqueceu em circunstâncias infelizes no passado e perdeu o rumo. Trazei-o de volta ao vosso rebanho, vós que nos ensinaste a deixar 99 ovelhas para ir em busca de apenas uma que se extraviou. Compadecei-vos, Senhor, e protetor dos infelizes, do nosso irmão em desalinho. Ajudai-o a despertar para a verdade e abençoai-nos a todos. A voz foi embargada pela emoção superior e o ambiente saturado de vibrações especiais. Nesse instante, adentrou-se um espírito em vestes franciscanas primitivas,
aureolado de claridades sublimes, com as mãos distendidas, que se dirigiu ao invasor aturdido e disse-lhe: Giacomo, Jesus te espera desde há muito. Não fujas do aguilhão, nem abandones a tua cruz. Venho buscar-te em nome dele. Não recalcitres mais. Este é o seu momento de libertação. Há quanto tempo aguardamos por essa oportunidade? Tomado de espanto e com os olhos desmensuradamente abertos e pranto espontâneo e volumoso, ele gritou: Umberto di Rivorto, Dio via benedicta grazie mille. E atirou-se nos braços abertos do bem-aventurado, vertendo pranto renovador, que à semelhança de uma cascata havia rompido o dique que o continha e agora se espraiava. O visitante espiritual tomou nos braços o companheiro desmaiado, olhou-nos de maneira inolvidável e sorriu suavemente, num gesto de agradecimento sem palavras que ficaria impresso em nosso ser para sempre. As vibrações que pairavam no ar eram sonoras, provenientes do mais alto, e não podíamos sopitar os sentimentos de amor, respeito e gratidão àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Iniciava-se o labor para nós outros, que me parecia de maneira inusitada, inesperada, o que certamente não era para o nosso mentor. Como o benfeitor deveria saber, estava preparado para recepcionar o irmão Giacomo e devia conhecer-lhe a história, de modo a manter o diálogo memorável que foi estabelecido, culminando com a visita do bem-aventurado discípulo de São Francisco de Assis, naqueles venturosos dias do passado. Somente a força do amor, sem melindres, nem retentivas, para conseguir o verdadeiro milagre da transformação do desvairado e facultar-lhe a oportunidade que vinha sendo adiada para a modificação interior.